Finalizamos o episódio anterior naquela parte que o nazifascismo é destroçado oficialmente com a derrota na Segunda Guerra. Mas isso não significa que ele de fato acabou. Só entrou para debaixo do bueiro e continuou encontrando ecos e jeitos de se comunicar até hoje. Um regime nunca começa do dia para a noite, nem termina do dia para a noite. E se você reparar, ao longo das décadas, o nazifascismo nunca findou. Acho que ele vai comentar disso, né? Mas me impressiona muito quando a gente, enquanto professor de história, o tema mais pedido e mais recorrente da sala de aula é sobre a Segunda Guerra Mundial. E eu acho que sobretudo por um interesse substancial na forma como existe essa relação entre a guerra. Então nunca é só a guerra, é a guerra contra os nazistas. Acho que existe um elemento retórico, cultural, que é muito reforçado por isso. Isso cria uma certa admiração e aí isso produz uma curiosidade que não é defrontada, né, politicamente, e falar que o nazismo é a coisa mais horrível, né, a coisa mais escrota, a coisa mais repugnante que existe, né, porque é uma ideologia que é baseada na escravização, no extermínio, no genocídio, isso abertamente. E se isso não é confrontado diretamente, a gente tem a produção, né, de pessoas que vão desenvolver essa curiosidade e que muitas vezes reproduzem essas ideias sem saber. Porque muita gente acha que para você ter um comportamento fascista ou nazista, você tem que andar com uma suástica no braço, tá ligado? Você tem que ser abertamente favorável ao holocausto, tudo isso, né? Formas explícitas de demonstração. Só que isso é importante, as pessoas não observam, é que tão importante quanto as formas explícitas para detecção, é entender que a cultura nazista, ela é advinda de uma cultura que é a própria cultura burguesa, que é a própria ideia de que a burguesia se entende enquanto classe especial, tá ligado? Não é à toa que o fascismo ele é o botão de emergência do capitalismo, por quê? Porque ele é um movimento de radicalização completa que visa manter o apoio das classes dominantes. Então, a burguesia era o quê? Né? Classe dominante. Quando a ameaça do comunismo, né, do socialismo, passa a adentrar nesse processo, para esses grupos é muito mais importante que eles defendam uma plataforma de ação política, né? Porque é isso, o fascismo, gente, ele não é... O governo Bolsonaro, por exemplo, ele não foi um governo fascista, por quê? Porque não havia todo o desenvolvimento de organização política que o fascismo tem. Bolsonaro é um fascista, ele é um fascista, tudo bem? Mas a gente não viveu um governo fascista, entenderam? Por racismo, extermínio indígena, o machismo, tudo isso, a destruição liberal, tudo isso faz parte de um processo, mas não é constituído como um governo fascista, porque não tem a questão da mobilização das massas, da caça aberta e deliberada à oposição, a polícia secreta, né? A gente precisa colocar as coisas nos seus devidos lugares, ligado? Bolsonaro e o governo flertou com isso, mas não se constituiu dessa forma, tá ligado? Eu acho que é só interessante a gente pensar assim, sabe? Havia um aceno, isso sim, com certeza, sem a menor dúvida. Havia um aceno, mas não era. Por quê? Porque senão a gente começa a simplificar demais algumas coisas e passa a perder de vista a análise que está dada ali. Porque senão faz parecer que, sei lá, o bolsonarismo, por exemplo, ele é um produto da mente do Bolsonaro e não da luta de classes, e não da burguesia, entendeu? Você personifica muito esse processo quando ele nem é historicamente colocado ali, sabe? Mas sim, a gente pode dizer que existiam elementos que sinalizavam esse prelúdio, né? O Roberto Alvim, as declarações da Regina Duarte, o Paulo Guedes e Ricardo, e tudo isso, todos esses caras. Mas dizer que o Brasil era governado, assim, tinha um governo de caráter fascista, e eu acho um pouco demais, tá ligado? Perfeito. E na verdade, gente, o fascismo, ele nada mais é do que a ideologia burguesa radicalizada. Porque o que é a ideologia burguesa, né? O que ela produz na subjetividade das pessoas? A ideia de que você é um indivíduo, né? A ideia de que você, enquanto indivíduo, é a entidade mais importante do mundo e que só você pode garantir a sua própria existência. É a ideia da atomização das classes, né? É a ideia da alienação, do isolamento, parará, piriri, pororó. Tudo isso, massa. O que é o fascismo, né? O fascismo é essa noção, essa percepção que existem outros grupos, certo? Que existem outros grupos que de alguma forma ameaçam a minha existência. Só que o fascismo, ele é o individualismo levado ao seu último grau. Por quê? Porque esse individualismo, ele não é da proteção da ordem do indivíduo material, tá ligado? O fascismo, ele é, se
é fundamental entender, ele é a radicalização, né, desse elemento individualista da subjetividade, do pensamento burguês. O pensamento capitalista, que é esse pensamento do indivíduo, da meritocracia, né, de tudo isso, essa ideia de que você é um escolhido, a ideia de que você é um escolhido para poder vencer na vida, né, não é sobre esforço, é sobre mérito. E quem define o mérito? O mercado. Quem que é o mercado? Deus é o mercado, né? O mercado é o mercado. Isso, o mercado. É uma transposição, né? Para mim me parece muito, é uma análise 100% solta, tá? Para mim me parece muito a ideia de que você está substituindo, né? Está colocando o capitalismo como uma religião. O capitalismo se constitui como religião porque é um culto. Porque é um culto. É um culto à propriedade privada, é um culto à acumulação, é um culto à mercadoria, sabe? É um culto à ideia da mercadoria. Por isso que a pessoa é tão ideologizada. Um texto muito bom sobre esse tema, Capitalismo como Religião. Texto excelente, Walter Benjamin. Texto incrível. Vamos lá.